Todos nós passamos por dias em que a gente simplesmente não se sente bem. A gente acorda cansado, desmotivado, sem ânimo, sem energia, e isso pode impactar não apenas o nosso humor, mas também o nosso desempenho no trabalho, nos estudos, nos relacionamentos pessoais. Esses dias parecem começar com o pé esquerdo. Eles podem facilmente escalar para um ciclo negativo se a gente não tomar cuidado. E nesse episódio eu vou explorar como é que você pode potencializar um dia ruim e, mais importante, como é que você pode ter dicas e ferramentas aí baseadas na psicologia e na neurociência que vão te ajudar a transformar o seu dia negativo em algo mais positivo. Meu nome é Bruno Ribeiro, para quem não me conhece, sou coach, especialista no desenvolvimento da autodisciplina e eu estou aqui para te ajudar a construir hábitos melhores, transformar a sua vida, o seu foco, a sua produtividade. E se você for novo por aqui, não deixa de assinar o canal para receber toda semana um conteúdo exclusivo que vai te tirar da zona de conforto. E se você quiser também, pode acompanhar a gente pelos outros canais que eu vou deixar aqui na descrição desse episódio. E dias ruins podem ter impacto tanto na sua vida pessoal quanto na profissional. Eu vou falar aqui de algumas consequências, como por exemplo a produtividade no trabalho. Um dia ruim ele afeta diretamente a sua produtividade, levando a erros, falta de concentração e até conflitos com os colegas de trabalho. Essa falta de motivação pode resultar em procrastinação e na incapacidade de cumprir os prazos que você tem algum efeito cascata aí desses problemas, né? Nos relacionamentos pessoais, o humor negativo ele tende a afetar de forma como a gente interage uns com os outros. Discussões desnecessárias, falta de paciência e até isolamento eles podem acontecer impactando negativamente os seus relacionamentos, seja com familiares, com amigos, com a sua esposa, com seu marido. Dias seguidos de desânimo também podem te levar a um estado crônico de estresse e ansiedade, o que pode evoluir para casos mais graves, como depressão. Além disso, essa tensão acumulada ela pode se manifestar fisicamente, com sintomas como dor de cabeça, dor muscular, problemas digestivos, né? A gente sabe que o estômago é o segundo cérebro, né? O intestino, né? E o que pode potencializar um dia ruim? Bom, antes da gente abordar as soluções, existem diversos fatores que podem influenciar um dia ruim, desde uma noite de sono ruim até estresse ao longo do dia, né? E a gente vai explorar alguns desses fatores aqui. Primeiro, como eu falei, é a privação do sono. A qualidade do sono ela tem impacto direto no nosso humor e na nossa capacidade cognitiva. Existem diversos estudos que mostram que essa privação do sono ela afeta negativamente a amígdala, que é responsável pela regulação das emoções, tornando a gente mais suscetível a sentimentos como ansiedade, irritação, tristeza. Então, se você foi a uma festa e acabou dormindo 3 horas, no dia seguinte você vai estar pagando, às vezes até na semana seguinte, você vai estar ali sempre cansado, com dificuldade de concentrar, mais irritado do que o normal. Essa dívida do sono, ela vai se acumulando e cada vez parece ser mais difícil, né? A alimentação desbalanceada, ela também é um dos fatores, né, que influencia diretamente nos nossos níveis de energia e no nosso humor. Alimentos com muito açúcar, carboidrato, eles podem fazer com que você resulte ali num crash de energia e se sinta cansado ao longo do dia, né? Durante a semana, por exemplo, cheia de reuniões, prazos apertados, você pode acabar optando por tomar um café ou comer alguma coisa ali no fast food, que já é mais rápido, né? No início parece até uma boa solução, mas você vai perceber que o seu nível de energia vai cair drasticamente e à tarde vai ser difícil manter ali o foco e a produtividade. Além, claro, do consumo excessivo de açúcar e gordura, deixar você letárgico e de mau humor ali depois do almoço. E o estresse e a pressão, situações de alta pressão, né, também podem fazer com que você aumente ali os seus níveis de cortisol, que é o hormônio de estresse, e em excesso ele vai te levar à fadiga, à alta produção de insulina, até a depressão. E você pode trabalhar, por exemplo, com projetos de prazo muito apertados, e isso fazer com que você aumente o seu nível de estresse, a sua tensão muscular, suas dores de cabeça, a sua pressão. Muitas pessoas que eu vejo aí, inclusive no meu trabalho, acabam passando por momentos onde a pressão e a irritabilidade aumentam muito e causam ali um mal-estar físico, né? E o isolamento social também. A gente acaba se isolando, principalmente no modelo que a gente segue de home office, né? Estando um pouco mais afastado. Isso pode trazer uma solidão, uma tristeza, que às vezes é difícil de quebrar, né? Nesses últimos meses, você pode ter evitado aí conflitos com seus familiares, encontros, principalmente por conta de política. As pessoas acabam brigando muito na política, futebol, enfim, coisas que a gente acaba não entrando. E para ajudar a você entender um pouquinho sobre isso, eu vou trazer aqui um storytelling, como eu fiz da outra vez, e falando sobre a Ana, que é uma pessoa de 35 anos, super disciplinada, ela trabalha numa grande empresa, onde ela gerencia uma equipe de projetos complexos, e ela se orgulha em manter a rotina saudável, ela acorda cedo todos os dias, e ela segue uma alimentação balanceada,
e ela sempre reserva um tempo para estudar e se atualizar na sua área. Porém, nas últimas semanas, alguma coisa mudou, né? Ela está meio desorganizada, começou a desmoronar aos poucos ali o seu projeto. Tudo começou por uma doença inesperada que a mãe dela teve. E ela tem uma relação muito próxima com a família, e ela passou a dividir o tempo dela ali entre o trabalho e as visitas no hospital. E as coisas começaram a desandar, né? Ela passou a não conseguir ver os e-mails de trabalho, não conseguia organizar o tempo com a mãe dela, né? Ela dependia das pessoas, mas não conseguia se comunicar. Um novo projeto de alta visibilidade chegou para ela e foi colocado sobre a responsabilidade dela, com prazos apertados. A equipe ainda não estava adaptada às mudanças, então ela sentiu ali o peso da pressão como ela não tinha sentido antes, né? E ela estava acostumada a lidar com situações desafiadoras, mas parece que dessa vez as coisas estavam diferentes, até que em uma manhã a Ana acordou antes do despertador tocar e sentiu um peso no peito, uma sensação de cansaço extremo, como se ela tivesse passado a noite inteira correndo uma maratona. E a cabeça dela doía, o pensamento de levantar da cama era insuportável, ela tentou racionalizar, dizendo a si mesma, não, isso é uma fase, as coisas vão voltar ao normal, mas no fundo ela sabia que tinha alguma coisa errada. E ela se arrastou até o banheiro, olhou no espelho, o reflexo que ela viu não era aquele reflexo de uma mulher forte e confiante como sempre. Eram olhos fundos, com olheiras que contavam a história de uma noite mal dormida. E o brilho que costumava iluminar o seu olhar já tinha sumido, tinha sido substituído ali por uma expressão de cansaço e de preocupação. E mesmo assim ela seguiu a rotina dela, ela vestiu a roupa de corrida e saiu para caminhar no parque, né? Como ela fazia todas as manhãs. Mas, em vez de sentir prazer, ela sentiu ali um cansaço, ela se forçou a continuar, mas a cada quilômetro vinha uma dúvida, uma angústia que crescia ali na mente dela. Será que eu consigo? Será que eu consigo dar conta disso tudo? Aqueles pensamentos intrusivos, né? E ela voltou para casa e tentou se concentrar no trabalho, mas a mente dela estava em outro lugar, né? Mil coisas acontecendo, aquela responsabilidade esmagadora, as videochamadas que pareciam deixar ela cada vez mais esgotada, até que em uma reunião ela se sentiu paralisada e ela começou a evitar os colegas de trabalho, com medo que eles percebessem que ela estava vulnerável. E quando ela conversava com o marido, o João, as conversas eram curtas e superficiais, porque ela estava ali muito preocupada. E ele entendeu, mas aquilo gerou ali um atrito entre o casal, né? E cada vez mais ela se isolava e ela estava com medo de parecer fraca. E aí as semanas foram passando, essa sensação de impotência só aumentou, e ela, que teve sempre orgulho de ser uma pessoa resiliente, resistente, né, que sempre sabia lidar com tudo, estava ali à beira de um colapso, até que numa segunda-feira chuvosa, ela finalmente quebrou. Ela não conseguiu sair da cama, ela começou a chorar do nada, e coisa que em muito tempo não acontecia. E foi nesse momento que ela percebeu que ela precisava mudar. Ela não podia continuar ignorando os seus sentimentos e se forçar a ser forte o tempo todo. Ela lembrou das práticas de gratidão que ela tinha aprendido ali no curso de psicologia positiva alguns meses atrás. Ela decidiu dar chance a essa prática e entender o que ela podia ser grata naquele momento. Então ela pegou ali um caderno, começou a anotar devagar. Olha, eu sou grata pela minha mãe estar recebendo o tratamento que ela precisa, eu sou grata por ter o meu marido que se preocupa comigo, eu sou grata por ter um emprego que me desafia. E aquelas palavras, por mais hesitantes que elas fossem, elas acabavam trazendo ali um certo alívio. E ela sentiu que aquele peso começou a sair dos seus ombros. E depois ela também se lembrou de outras práticas, como praticar o mindfulness, né, que poderia ajudar, e a respiração, e sentir ali o momento presente, né, o vento no rosto, respirar fundo. E ela começou a avançar e sentiu que a sua mente estava mais leve, que os problemas pareciam mais suportáveis do que estavam antes. E ela decidiu que ia praticar essas técnicas todo dia, juntamente com as suas aulas de yoga, que ela fazia há anos e acabou parando. E ela se sentou ali numa posição confortável, começou a respirar profundamente e sentiu a tensão do corpo diminuir e se dissipar. E pela primeira vez, em algumas semanas, ela realmente sentiu que tinha uma paz interior. E aí foi nesse momento que ela decidiu ligar para uma amiga, que ela não conversava há anos, e essa conversa permitiu que ela abrisse seu coração, permitiu que ela falasse sobre como ela estava se sentindo, né? E para surpresa, a amiga dela não só ouviu, mas ela também compartilhou suas próprias experiências de momentos difíceis. E ela percebeu que ela não estava sozinha, que aquilo dali era normal, que ela precisava de apoio. E no final, ela estava completamente leve em relação a esse problema que estava acontecendo a ela, e a ansiedade diminuiu, ela sabia que poderia ser vulnerável, que não ia ser vista como fraca,
e ela conseguiu transformar aquele dia que tinha tudo para ser um dia terrível em um dia de autodescoberta e crescimento. E a Ana sabia, obviamente, que aquilo dali ainda tinha um caminho longo pela frente, mas ela sabia como lidar de forma mais saudável e tinha aprendido algumas coisas importantes para melhorar isso no dia a dia dela. E é exatamente esses ensinamentos que eu quero trazer aqui. Agora que a gente entendeu quais foram os fatores que contribuíram para o dia ruim e o que a gente pode passar com esse storytelling, eu quero trazer aqui algumas sugestões, e elas são da psicologia positiva, da neurociência, né, que vão te oferecer aí práticas eficazes para te facilitar entender e lidar com essa situação. E a primeira, como a Ana fez, é a prática da gratidão, né? A gente acaba liberando ali dopamina, serotonina, ambos os neurohormônios que são relacionados à felicidade, e são produzidos ali no córtex pré-frontal, uma área do cérebro responsável pelo planejamento e tomada de decisão. Então vai ajudar a mudar o teu estado emocional. Então, por exemplo, quando você escreve as 3 coisas pelas quais você é grato, mesmo em um dia difícil, você está treinando o seu cérebro ali para reconhecer e valorizar aspectos positivos da sua vida, diminuindo aí o impacto dessas emoções e desses pensamentos negativos. Atividades físicas também são importantes, elas estimulam a liberação de endorfina, que também são neurotransmissores quase que analgésicos naturais que promovem uma sensação de prazer e de bem-estar. Então, essas atividades elas ajudam na neurogênese, que é a formação de novos neurônios, ela melhora a sua função cognitiva, a sua resiliência emocional. Por exemplo, dar uma caminhada rápida no início do dia, no parque ou no seu próprio condomínio, vai ajudar a melhorar o teu humor instantaneamente e promover essa clareza mental para enfrentar o resto do dia. Existem também técnicas como respiração profunda, mindfulness, que ajudam ali a aliviar o seu sistema nervoso simpático, responsável pela resposta de luta e fuga, né? Que hoje em dia não faz tanto sentido. Então, quando a gente desacelera com a respiração, o nosso sistema nervoso ele promove o relaxamento e reduz os níveis de cortisol, que deixa você ali estressado e alerta. Então, praticar respiração profunda no início do dia, ou às vezes depois do almoço, ou ao final do dia, vai te ajudar a baixar os seus níveis de cortisol e trazer essa sensação de calma que pode ter aí num dia que parece caótico, né? E, por último, conectar-se a alguém, né? Essa interação social, ela estimula a liberação de ocitocina, que é o hormônio do amor, né? Que reduz a ansiedade, promove sentimentos de confiança, de segurança. E, além disso, essas conversas, elas podem aliviar o seu circuito ali de recompensa, liberando também dopamina. Por exemplo, ligar para um amigo próximo, conversar sobre o seu dia, conversar sobre o dia dele, entender o que está acontecendo. Isso vai te ajudar a equilibrar as emoções negativas, vai te trazer uma sensação de conexão e de apoio. Então, assim, dias ruins são inevitáveis, mas com algumas ferramentas e técnicas como essas que eu trouxe aqui, isso vai ajudar a minimizar os impactos, te ajudar a crescer mais nesse dia, se sentir melhor, evitar conflitos que você tenha, evitar que você se sinta fragilizado ali naquele momento e que essa vulnerabilidade não seja vista como algo negativo, mas como algo que faz parte do dia a dia de todo mundo. Então essa foi a mensagem de hoje. Eu espero que você tenha gostado do tema desse podcast. Se você gostou, curte, compartilha, deixa o seu review, não esquece de deixar o seu comentário, compartilha com pelo menos uma pessoa e a gente se vê semana que vem. Um abraço e até lá, pessoal. Tchau, tchau.